Texto público escrito pelo Dr. Roberto Silveira, psicólogo clínico há 20 anos e especialista em trauma emocional. Atualmente, o narcisismo tem sido pauta de muitos influenciadores das mídias digitais, e o que chama muita atenção é que grande parte desse assunto tem sido falado por mulheres, por ser um tema cativante e que acaba por explicar muitas condutas disfuncionais nas relações humanas. Ocorre que, com pouco conhecimento sobre o assunto, muitas colocam maior ênfase no narcisismo masculino em seus canais na internet, atraindo a atenção de muitas mulheres que sofreram em relações afetivas com homens. O que percebemos nas próprias experiências de vida narradas por essas pessoas é que boa parte dessas influenciadoras vivenciaram dores narcísicas e acabam por apresentar estas mesmas características de que acusam nos homens. Isso é muito ruim para a ciência psicológica porque estes conceitos têm sido abordados por pessoas leigas no assunto e que sofreram feridas profundas no emocional sem as terem curado. O que nota-se é que esse uso exagerado de suas apresentações sobre transtorno narcísico se tornam como escudo para esconder suas próprias dores narcisistas, teorizando o que não sabem e nem dominam, apresentando argumentos irreais sobre o transtorno. Então, qual é o conceito real do narcisismo? Vamos falar disso e você vai ver que muito do que dizem não é verdadeiro. Vamos lá. Na época de Freud, a filosofia grega exercia grande fascínio sobre os médicos, que se utilizaram abundantemente dos mitos e contos gregos para explicar suas teses sobre os transtornos psiquiátricos que estudavam. Por isso, muitas de suas teorias trazem nomes relacionados à rica mitologia grega. A palavra narcisismo, ou complexo de Narciso, tem sua raiz em um desses contos mitológicos. A história conta o caso do jovem Narciso que se apaixona pela própria imagem refletida em um lago como se fosse de outra pessoa, gerando em si um amor patológico pelo seu próprio reflexo. Na ânsia de se unir à pessoa refletida, Narciso se joga no lago e se afoga. Houveram inúmeras interpretações deste mito, mas o termo narcisismo foi cunhado por dois psiquiatras britânicos no final do século XIX, Havelock Ellis e Paul Necke. Mas foi por meio das elaborações de Freud que o termo se tornou popular. Existem duas versões mais conhecidas sobre o mito de Narciso. A versão do poeta grego Pausânias, menos contada, diz que Narciso tinha uma irmã gêmea e que era ela o reflexo no lago. A outra versão, considerada a versão original, narra que Narciso era uma das criaturas mais belas que existia e que as mulheres acabavam por se encantar pelo jovem mancebo, que era filho de Cefiso e Liríope. Conta-se que, certa vez, Narciso passeava pelo bosque, sem perceber que era seguido pela ninfa Eco, encantada que estava pela beleza do jovem. Essa ninfa era uma tagarela incorrigível e foi punida por Hera, esposa de Zeus, ao ouvir repetidos todos os últimos sons que emitia. Daí chamarmos de eco a reverberação do som. Narciso, suspeitando que era seguido, perguntou: "Quem está aí?" E ouviu de volta: "Alguém aí?" Então gritou novamente: "Por que foges de mim?" Tendo a resposta: "Foges de mim", até que disse: "Juntemo-nos aqui", e ouvindo apenas: "Juntemo-nos aqui". Essas repetições acabaram por deixar Narciso angustiado ao querer amar algo que não podia ver. A relação entre Narciso e a ninfa Eco, no mito, é estudada por psicólogos e psiquiatras até hoje e, alguns, explicam que o alter ego, ou seja, o outro que nos completa, é buscado fora de si, mas sempre como um retorno a si mesmo. Essa conjectura torna possível a relação entre o mito e a sociedade tecnológica doentia e consumista dos dias atuais, demonstrando o quanto somos egoístas em relação às nossas necessidades. Neste sistema, vivemos na busca do prazer imediato para preencher o vazio que nos atormenta, desviando nossas pulsões sexuais para a satisfação na aquisição de bens e prazeres materiais. É este frenesi em adquirir bens e o culto à própria imagem que acaba por promover
o individualismo exacerbado no nosso mundo contemporâneo, dando à nossa sociedade apelidos como o de narcisista, individualista e egoísta. Por isso, vivemos hoje em uma sociedade extremamente narcisista, o que tem levado muitos a se interessarem pelo assunto. Mas isso é apenas a superfície, um exemplo de comportamento. O transtorno narcísico vai mais além. Em seus estudos, Freud afirmava que o transtorno narcísico era mais comum em dois grupos de pessoas: as mulheres e os homossexuais homens. Tanto é verdade que Freud se baseou nestes dois grupos para desenvolver seus estudos sobre o narcisismo, analisando seus sonhos e experiências de sofrimento narcísico. Concluímos, portanto, que a banalização dos transtornos narcísicos por meio de pseudodiagnósticos na internet passaram dos limites do bom senso ao caracterizar-se qualquer desequilíbrio como narcisismo. Não é assim que a coisa funciona. Manipulação psicológica, vitimismo, pessoas teatrais em seus comportamentos emocionais podem ser sintoma de transtorno narcisista, mas nem sempre tornam uma pessoa narcisista. Da mesma forma, nem toda tristeza é depressão, e nem todo medo é pânico. É preciso prezar pelo bom senso e que a psicologia e a psiquiatria reajam contra essas pessoas que usam a ciência psicológica para atacar relações frustradas que viveram em suas vidas. Seres humanos que se sentem frustrados fariam melhor se buscassem suas terapias individuais, ao invés de diagnosticar indivíduos na internet. Este assunto não é brincadeira. Pense nisso e me conte aqui embaixo a sua experiência com essa palavra narcisismo.